Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, según desde donde nos estén Olá, bom dia, acompañando. boa tarde, dependendo de quem estiver nos acompanhando, esperamos que esteja muito bem. Meu nome é Soy Carolina representante Lopes de e eu sou DigiConnect, también representante aqui coordinadora desde o Chile, global também de coordenadora formaciones. no âmbito Les global de damos una cordial treinamento e bienvenida damos as y nos boas-vindas. complace realizar Temos o esta prazer actividad, de este cuarto realizar essa webinar atividade, de este la serie de quarto 5 webinar de da série de fomento de la economía 5 circular, sobre economia organizado por el circular, que é UNIPEFAI, organizado Fono Ambiente, la Academia de Sostenibilidad de o Talento España, Unipefai, el BID o Invest, o for BID SDGs y Circular Economy e a Coalition. circular econômica. Este webinar 4 de hoy Esse está webinar 4 de dedicado a hoje cómo está establecer dedicado a como objetivos estabelecer vinculados a la objetivos economía circular. vinculados com a economia En este circular. evento se presentarán Neste las diferentes evento vai ser etapas o fases apresentadas diferentes en el proceso etapas de establecimiento de no processo de objetivos estabelecimento relacionados de con la objetivos economía circular. relacionados com a economia circular. Les recuerdo que desde junio hasta Lembro que ahora hemos desde junho até realizado agora webinars sobre economía estamos circular sobre diferentes efetuando webinar temáticas, sobre economia entre ellas circular, financiamiento de entre economía elas o circular, financiamento da economia también circular, sobre el também establecimiento de sobre o objetivos estabelecimento relacionados de con la economía objetivos circular. relacionado com a economia circular, uma série de Y el webinars. segundo webinar E o era sobre la segundo economía webinar é circular sobre a como economia elemento circular clave en la como agenda elemento-chave. sostenible. También hemos visto el webinar Também 3 nós vimos o sobre webinar financiamiento de 3 la sobre o economía circular financiamento da economia orientado a la circular pequeña y mediana empresa para a que puedan pequena realizar las e média presentaciones y empresa, grabaciones en que nuestra página possam web fazer ver todas as apresentações na cicloeconomía.org. nossa página web, no nosso sítio web, El site link. web. Y el próximo y último E o webinar, el próximo e 5, se último va a estar webinar vai ser no realizando dia en 5, vai noviembre ser sobre la realizado em determinación novembro de sobre a taxonomías y métricas determinação aplicables das a economía economias e circular. métodos aplicáveis para as economias Contamos circulares. con traducción Contamos simultánea, com español, inglés tradução y simultânea portugués, espanhol, inglês e como português, contamos en los como anteriores também webinars. contamos, como Y para foram nos acceder a ellos webinários simplemente hay que anteriores. E presionar para ter acesso, el somente tem globo que apertar o terráqueo que está en el botãozinho marco do inferior de sus globo que se pantallas. encontra aqui na También parte de tenemos baixo da una sua sesión tela. en la plataforma Também de temos uma preguntas y seção na respuestas para que plataforma de puedan perguntas e respostas para compartir que ahí sus vocês possam preguntas, compartilhar as suas también a través del perguntas, botón Q&A en também inglés através o desse con un cuadrito de preguntas y botãozinho, respuestas e-mail, si tienen para plataforma en perguntas e español. respostas. Vocês Y ahí los expositores Aí irán vocês, os señalando en los expositores, minutos vão que quieren responder as trataremos de perguntas responder en los e últimos tentaremos minutos responder del nos últimos webinar. minutos do Este evento, webinar todas as está perguntas. siendo Este webinar está grabado sendo y se compartirá a través gravado de e vai ser nuestra página web compartilhado através da nossa página en la misma web, sesión que le vamos a na compartir por mesma el sessão chat que ahora. iremos Y las compartilhar pelo personas chat que hayan agora. E as participado pessoas que tiverem a participado los 5 webinars, los nos 5 organizadores van a webinários, estar os organizadores, compartiendo por vamos email un certificado compartilhar de por e-mail um asistencia. certificado de Así que assistência. ahora voy a Então, dar agora vou passar a paso palavra a la primera para a parte não, del vou evento, começar com a primeira parte do donde vamos a evento, contar con onde nuestra vamos a primera contar expositora com que a va a nossa estar hablando primeira sobre la economía expositora, que circular vai falar sobre a y sus economia circular impactos e económicos, os seus ambientales y impactos sociales, econômicos, la ambientais e importancia sociais de e a establecer metas importância y de estabelecer objetivos metas e para lograr la objetivos para economía circular. conseguir a Vamos a economia contar entonces circular. con Vamos Peggy começar Lefort. com Ella Pedro es Lefort, ela coordinadora de é proyectos sobre coordenador de recursos en projetos EFAI. sobre os Peggy es recursos. abogada especializada en Ela é finanzas advogada estructuradas especializada a em nivel finanças internacional. estruturadas no âmbito Comenzó su carrera como internacional, abogada y luego começou a sua pasó carreira 20 como años advogada, en el depois sector passou bancario. 20 anos no Ella setor trabajó bancário. para Ela HSBC trabalhou durante para 17 años en Francia durante y 7 México, anos no donde ha desarrollado e México, implementado onde ela soluciones innovadoras desenvolveu de financiación implementar estructurada en soluções diferentes inovadoras clases de activos, dos incluyendo finanzas diferentes tipos de marítimas, ativos inmobiliarias y no ramo marítimo, titularización. Por imobiliário e ejemplo, ha titularização. diseñado y Por lanzado exemplo, ela soluciones para desenhou refinanciar soluções para a los refinanciar as mexicanos de hipotecas bajos para os ingresos y trabalhadores para financiar domésticos de activos baixa básicos para el gasto renda. médico. Antes de unirse Antes al HSBC, de Peggy entrar para a trabajó como abogada fiscal HCCBC, en el trabalhou bufete como abogado advogada francés fiscal Guy Belleret Noël y como asesora e fiscal como senior en assessora Société fiscal. Générale. Peggy tiene una PEG maestría tem um del HP mestrado Business School y una maestría en Derecho HP Business Tributario School Internacional de la e Universidad de mestrado París, tributário da donde es Universidade de abogada Paris, onde é representante en advogada Versalles Bar. na Así Universidade de que, Versailles. Peggy, bienvenida PEG, y seja adelante. bem-vinda e tenha bondade. Tenha a palavra. Muchas gracias, Carolina. Muito obrigada, Buenos Carolina. días y buenas Bom tardes a dia e todos. boa tarde a Es un todos. real gusto estar aquí con
É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar da fixação de objetivos vinculados a atingir a economia circular. Como disse a Carolina, sou coordenadora da UNEPFI, sou encarregada da nova temática de UNEPFI deste ano sobre a poluição na economia circular. Eu vou apresentar hoje o que é uma meta de financiamento da economia circular e depois vamos ver o processo para fixar os objetivos dessa economia circular. Seguindo um guia publicado foi o UNEP-FI em dezembro do ano passado, e estamos trabalhando durante este ano com um conjunto de bancos para atualizar esse guia. No próximo ano, iremos publicar, já fazer uma publicação atualizada sobre esse guia. Eu gostaria de cumprimentar a todos em espanhol, mas agora eu vou continuar em inglês, como nós temos, então, a tradução simultânea nos diferentes idiomas. Então, agora eu vou continuar falando em inglês. Por favor, podem compartilhar os slides. Na apresentação de hoje, vamos falar sobre qual é o objetivo para a economia circular e como estabelecer esses objetivos ou metas. Os objetivos para a economia circular, um dos objetivos. Ah, acredito que agora já está em slides. Vocês podem ver aí? Perfecto. Estão vendo os slides? Então, próximo. Para o programa para o dia de hoje, em primeiro lugar, é apresentar primeiro que era o objetivo de economia circular e depois iremos aprofundar na descrição do processo que está nessas pautas ou guias que já foram mencionados, onde vocês podem ver como se pode estabelecer a economia circular para os bancos, uma metodologia de como estabelecer esses objetivos. Próximo slide. Vamos começar. O que é um objetivo da economia circular? Um objetivo da economia circular é um objetivo de impacto, porque o que realmente queremos fazer é aumentar o impacto positivo e reduzir o negativo. Então, é um objetivo de impacto para a economia circular. É um objetivo para melhorar o impacto da carteira de banco, do portfólio dos bancos no meio ambiente, através de uma circularidade da economia. Isso quer dizer que um objetivo de impacto está relacionado com o impacto circular das atividades no meio ambiente, também está relacionado com o impacto social circular. Impacto social. E o banco precisa participar, se envolver com os clientes, aumentar o financiamento das atividades circulares. Isso quer dizer que, para poder estabelecer, então, um objetivo de envolvimento, nós temos que também ter um objetivo para poder a gente se envolver com os clientes no tema da economia circular. E também nós temos que estabelecer um objetivo financeiro, que é para poder aumentar o financiamento dos projetos e das atividades circulares no seu portfólio ou carteira de clientes. Aqui, eu gostaria de lembrar a vocês o que é um objetivo. O que é um bom objetivo? Quais são os critérios para estabelecer um bom objetivo? Em primeiro lugar, um bom objetivo é ambicioso. E um objetivo ambicioso está desenhado para atender às necessidades da sociedade e diminuir as brechas que têm a ver com o desenvolvimento sustentado. Devemos estabelecer esta método que requer de um bom entendimento do contexto nacional, dos países, e os objetivos têm que ser desenhados para poder produzir os melhores materiais, considerando a linha base do portfólio para poder estabelecer esses objetivos ambiciosos. Nós temos que entender
Que marco teórico, com quais vamos alinhar? Quais são as diretrizes? Entender qual é a linha base atual, qual é a situação atual. Isso é importante para poder estabelecer um objetivo ambicioso, que é o primeiro critério. E o segundo critério, que nós já mencionamos isto, o que é um bom objetivo? Um bom objetivo procura ter impacto na sociedade e no meio ambiente, um bom objetivo. Também é um objetivo smart, inteligente, que é específico, que pode ser medido, pode ser atingível, relevante e pertinente também de acordo com o tempo. E isso é definido de uma forma clara, não ambígua. E algo que possa ser medido, que tenha indicadores específicos para medir o progresso para atingir esses objetivos. Um objetivo que se possa atingir, né, uma coisa que não seja impossível de conseguir, é algo pertinente, um objetivo pertinente e relevante, que possa ser pertinente com o negócio e com a sociedade, o entorno. E um objetivo, de acordo com o tempo, é um objetivo que está claramente definido no cronograma, incluindo a data de início, as datas de objetivo, principalmente o ambiente também é importante. Outra consideração é que um bom objetivo tem que ser visto, tem que estar unido, tem que se unir internamente com o clima, com a perda da biodiversidade, a poluição, a saúde financeira e qualquer outra área de impacto. Não há nenhum objetivo, é um enfoque holístico, nenhum objetivo, ou algo segregado. E um bom objetivo também é um objetivo que provém de um processo completo, que permite justificar os passos que foram estabelecidos para atingir um objetivo e também ver também por que foram escolhidas determinadas métricas. Isso tem a ver com todo o processo agora. Como estabelecer um objetivo da economia circular? Eu mencionei a introdução que foi publicada em dezembro do ano passado, uma pauta para estabelecer objetivos que podem ser vistos aqui na economia circular. E vamos ver, é uma pauta, é um guia que nós desenvolvemos também com os membros de uma PCI no ano passado. E essa pauta hoje em dia inclui um guia que vai passo a passo, que está bastante integrada, é para os bancos e inclui a única coisa que tem, que possa seguir, as bancas para seguir a sua linha base e estabelecer os objetivos, incluir também um caso de estudo administrativo. E o que é importante lembrar é o detalhe do processo, estabelecer objetivos, isso dentro de uma base. É um esquema de objetivos que tem 3 categorias, 3 camadas ou etapas. 3 categorias. Temos a primeira, que é o objetivo de envolvimento para apoiar os clientes na transição para uma economia circular. Também temos um objetivo financeiro, que o objetivo é aumentar a proporção da carteira dedicada a atividades circulares e projetos circulares, e um objetivo de impacto, que é aumentar o impacto circular, impacto no meio ambiente, social também, das atividades na carteira. Então, tem 3 categorias, o objetivo de envolvimento, participação financeiro e de impacto. Precisamos de uma combinação das 3 categorias. Isso vai permitir a banca ter um impacto significativo no seu portfólio e carteira, e
ao mesmo tempo, promover de forma significativa a economia circular. Portanto, tem 3 níveis adicionais nesse esquema de objetivos, dependendo se o banco que aplique esta metodologia é principiante. Também temos outro nível intermédio e outro de banco avançado. Daqui a pouco vamos entrar nos detalhes de cada nível de progressão dos bancos. Não é o propósito da apresentação de hoje, mas o nosso foco é como estabelecer os objetivos. O único comentário que eu quero fazer aqui: escolhemos essas pautas para termos um foco progressivo, uma visão integral da metodologia para a banca sem o nível de progressão, mas devemos lembrar que a grande maioria dos bancos tem bancos que estão começando na transição para uma economia circular. Portanto, a maioria dos bancos que vão aplicar essa metodologia serão iniciantes. Então, vamos seguir as recomendações para iniciantes neste guia. Seguinte, por favor. É uma metodologia que tem 5 passos. O primeiro deles tem a ver com alinhamento para compreender o esquema relevante ou política relevante que o banco tem que se alinhar. O segundo é a linha base. O banco deve compreender onde está a situação atual com relação à financiação da economia circular dentro da carteira. O terceiro passo é estabelecer os objetivos, quer dizer, devemos lembrar quais são os objetivos, com quais devemos nos alinhar e logo a situação atual do banco. E só naquele momento o banco vai definir um nível bom para seus objetivos, para que o objetivo seja bom, considerando o contexto, a linha base atual. E depois de estabelecer os objetivos, isto permite que o banco entre numa fase de implementação, de ação com todos os processos que a banca vai seguir para compreender a linha base, estabelecer as metas e o processo completo, especialmente o processo de linha base, que vamos descrever com mais detalhe daqui a pouco. É um passo muito importante no processo, porque permite que o banco compreenda onde está a prioridade de ação para implementar com base nesta compreensão dos pontos fracos, das necessidades atuais na carteira e na prática do setor bancário. O banco deve determinar o plano de ação para conseguir atingir os objetivos estabelecidos. E o último passo é conquistar os objetivos por meio dos indicadores, KPIs. E agora vamos aprofundar o primeiro passo, que é de alinhamento. O primeiro passo consiste em identificar as potenciais políticas e marcos pertinentes para a economia circular. Isso vai permitir ao banco identificar que objetivos do esquema relevante com quais objetivos se alinhar, para logo identificar os aspectos relevantes de alinhamento. O banco pode se envolver com diferentes participantes internos, externos, pesquisa, para identificar os aspectos relevantes que podem ser globais, regionais, nacionais, e podem se referir explicitamente à economia circular, onde pode estar integrada a economia circular. Pode ser um marco obrigatório, não obrigatório. Isso pode ser específico de um setor, genérico.
são políticas que devemos revisar para logo determinar quais são os relevantes. Como resultado deste passo, vamos ter clareza das políticas e aspectos de alinhamento, que é o foco do nível adequado para estabelecer os objetivos. Seguinte slide, por favor. Aqui podemos ver o processo que um banco pode seguir para identificar as políticas pertinentes. Em primeiro lugar, temos o nível global, logo regional ou nacional, com a identificação de marcos e políticas que sejam transversais ou genéricos. Logo, vamos definir um setor ou indústria nacional ou regional. E em cada item identificado, a banca vai encontrar os objetivos, que logo permitirá determinar como alinhar os objetivos em nível global, regional, logo transversal, regional, nacional em nível de setor. E se não temos nenhum marco relevante nacional identificado em seu país, por exemplo, podemos escolher um país com um contexto local similar e aplicar o tipo de meta que podemos encontrar numa política similar. Seguinte. Queremos compartilhar com vocês alguns exemplos dos marcos nacionais relevantes na região da América Latina e do Caribe. Em um dos webinars prévios, houve uma apresentação das contribuições determinadas em nível nacional. Isto é um lembrete. Temos a NDC, podemos encontrar referências à economia circular aqui, por exemplo, as atualizadas do Chile e do México, também podemos ter folhas de rota, como é o caso da Colômbia e do Chile, que tem uma folha de rota de economia circular. Estes planos de economia circular foram criados por ter políticas de resíduos. No Brasil, tem uma política nacional de gestão de resíduos sólidos, também temos o programa de políticas por setor, como é o caso do Peru. Temos um esquema para a economia circular no setor agrícola e de riscos. Esses são apenas dois exemplos. Seguinte, por favor. So the bank baseline shows its current performance in terms of financing of circular activities, projects, and clients. So in order to determine its baseline, a bank chooses a portion of its portfolio on which it will focus its work, and for which the bank will assess to what extent this portion of portfolio currently align with the identified targets. Com que vai se alinhar a carteira do portfólio com os marcos relevantes, e a linha base, então, vai permitir ao banco responder as três perguntas principais relacionadas com três categorias ou metas que teremos no esquema. São financeiros, de impacto e de participação, envolvimento. São as perguntas que a linha base vai permitir que tão envolvido o banco está com seus clientes em termos de economia circular, para ver se é circular ou não o sistema de clientes e logo o impacto atual da carteira ou portfólio do banco, quer dizer, o impacto circular e ao meio ambiente. Então, a linha base vai fornecer informações, um ponto inicial que vai permitir ao banco estabelecer um objetivo, ver o progresso, e como eu já disse,
vai fornecer informações muito valiosas sobre o estado atual da carteira e a prática da banca, vai informar ao banco sobre como ter ações para atingir o objetivo. Vamos para a seguinte diapositiva, como podemos determinar a linha base. Em primeiro lugar, devemos escolher que portafólio, que parte do portafólio ou carteira, em que setor vamos focar e o que nós vamos determinar. Então, temos diferentes prioridades, critérios para determinar um setor. Em que setor por foco? Em primeiro lugar, devemos ver qual o potencial circular e o impacto circular, o impacto de transição para uma economia circular num setor determinado. Devemos ver a relevância do setor na nossa carteira, a relevância do setor contra o esquema com o qual vamos nos alinhar e também ver qual o momento nesse setor, o impulso, o ímpeto. Então, podemos ver um ímpeto muito robusto com o futuro tratamento dos plásticos para 2024. Isto é um exemplo do momento que podemos considerar em um setor. Isto é uma priorização de alguns elementos que permite ver onde pôr foco. Para os propósitos de economia circular, podemos ver neste slide uma lista dos setores que são chave, porque são muito intensivos, ou têm um potencial circular muito grande, são indicadores de setores em que seria bom que o banco ponha foco se é um setor relevante ou não para o portafólio. Seguinte slide, por favor. O que queremos explicar aqui é que, uma vez identificados no portafólio o foco, a questão é como identificar a atividade circular nesse portafólio. E essa é uma pergunta profunda para orientar em como identificar clientes circulares e atividades. A recomendação é usar a taxonomia correta, um sistema de categorização das atividades de economia circular. Tem várias possibilidades presentes na região. Por exemplo, uma taxonomia ou categoria disponível no seu país. O modelo de economia circular não tem um em nível regional na América Latina e no Caribe, mas pode perfeitamente ser utilizado como uma solução secundária a da Europa, que é um sistema que categoriza 4 modelos de negócios de economia circular, que vão desde modelos de design circular até modelos de uso, modelos de recuperação de valor e suporte circular. Não vou entrar em detalhe, acredito que já tem alguma ideia sobre estes webinars, mas estamos aplicando a taxonomia e utilizando-a. Ajudamos a identificar atividades circulares no nosso portafólio e outro sistema de categorização. São os guias que foram definidos por um consórcio de banco há alguns anos, onde se mostra que, é mostrado aqui nesse slide também, pode também se inspirar por las já existentes para desenvolver a sua própria taxonomia. Por exemplo, no webinar anterior, parecia que a Colômbia o fez, ou talvez está fazendo. Então, vocês podem perfeitamente adaptar as taxonomias existentes e utilizá-las como fonte de inspiração para desenvolver o seu próprio sistema, mas o mais importante é ter uma taxonomia
que possa apoiá-los para poder sistematizar o seu portfólio. Vamos passar para o próximo slide. Quando quiserem ver o seu portfólio, o que querem ver nesse portfólio, saber quais são os dados que tem que obter dos clientes para poder determinar se se a sua atividade é circular ou não. Que tipo de informação, que tipo de dados são necessários para os seus clientes, mas também precisam, lembre-se das nossas 3 categorias de impacto, de economia circular e desenvolvimento. Precisam do engagement para poder ver o seu envolvimento com o cliente no banco, no tema de economia circular, de quais são os clientes chaves para este propósito de economia circular. Quais são os clientes chaves dos que sim vão obter dados, por exemplo, e esses são os tipos de dados importantes que são necessários obtê-los. O segundo tema que vai ajudar a determinar qual é a proporção do portfólio é obter a circularidade dos clientes na sua atividade. Isso é exatamente onde o que vai entregar essa taxonomia, que vai indicar que tipo de dados e informações vão coletar dos seus clientes para poder incluir na circularidade da sua atividade. E depois a terceira categoria de dados que tem que ser obtida são os dados relacionados com o impacto da atividade financeira do seu portfólio. O impacto circular, o ambiente que vai ser impactado e o impacto social. Aqui do lado direito podem ver os exemplos aqui de dados, no caso específico de resíduos. Também nos setores de agricultura. Acrescentei muitos detalhes aqui, porém, podemos basearmos nos dados que estão disponíveis ou que o banco irá obter dos clientes. Depois o banco vai poder arrumar a sua carteira, ordenar o seu portfólio para determinar qual é o âmbito, o nível de circularidade e de compromisso e de impacto. E o resultado disso vai ser o espaço necessário. Vou começar com o próximo slide. Esse aqui são exemplos de indicadores de impacto e de 3 categorias: o impacto circular, o impacto de meio ambiental e o impacto social. Não fiz o detalhe aí, mas podem observar aqui das 4 categorias do impacto circular, o impacto meioambiental. Devem pensar no uso de matéria-prima, água, resíduo, uso de energia e de diferentes impactos possíveis. No impacto social, é sobre os direitos humanos, o trabalho, criação de trabalhos e saúde. Tudo isso indica os dados que são necessários obter dos clientes, da parte do cliente, para poder ter aqui uma linha base. E depois de obter o seu marco de trabalho, para poder alinhar com a sua linha base e assim poder ter as suas metas e os seus objetivos. Deveriam ter objetivos pequenos em cada categoria: engagement, financeiro, impacto. E para poder fazê-lo, é necessário traduzir as metas nos marcos relevantes para a ambição e irão aplicar isso no nível de ambição, na sua linha, no seu espaço. Isso está relacionado com a linha base, quando se compara com a linha base. Isso vai também ajudar a entender a direção e as metas de longo prazo, que devem ser consideradas para definir o plano de ação. E podemos ir para o próximo slide para dar um exemplo, para ver um exemplo. Então, isso aqui é um exemplo que vocês podem encontrar também no guia.
Não vou entrar em detalhe do exemplo agora, porém, eu somente gostaria de explicar um pouco o funcionamento. Nesse exemplo, por exemplo, aqui, que é o de um banco na Indonésia, que quer diminuir os resíduos plásticos no seu portafólio. Esse aqui é um mapa de trabalho da Indonésia para a sua folha de rota. Aqui há metas específicas que foram definidas para redesenhar o empacotamento de produtos plásticos, embalagem de produtos. Está dentro daqueles plásticos que não são recicláveis, de 20% passaram no 50%. Isso aqui vai ser multiplicado por 2,5. Isso aqui para os modelos já desenhados. A outro que está relacionado com a reciclagem de novos materiais, de 10% hoje em dia, a 40% para o ano 2040. Isso vai ser multiplicado por 4. Estes multiplicadores são para atingir os objetivos, para poder estabelecer os objetivos. Também vocês podem observar, no marco de trabalho relevante, o impacto esperado da folha de rota, para poder prevenir 60 milhões de toneladas de resíduos líquidos, que é uma diminuição de 25%. Esses dois tipos de impacto definem a folha de rota e vai dar uma indicação do tipo de objetivo que pode ser utilizado, que pode utilizar indicadores para poder estar alinhado com isso. Aqui na tabela de baixo do slide, podemos observar como isso se traduz de uma linha base para o engagement. Nós temos 25 clientes chaves neste banco. Isso aqui é um exemplo, é bem ilustrativo, de 25 clientes chaves que estão hoje em dia, em que nós aplicamos o multiplicador de 4 e o objetivo vai ser ir a 100 clientes chaves. Os objetivos financeiros, por exemplo, se a gente assumir que o banco tem 5,4 de atividades circulares no seu portfólio para poder redesenhar os modelos de negócio e de projetos e de clientes, 4,5%, o banco vai aumentar a 11,25%, que é o resultado do multiplicador de 2,5. E os tipos de clientes reciclados, 6,5%, vai dar um 26%. Depois de aplicar esse multiplicador de 4, em termos de impacto, nós vamos ter aqui, entregamos aqui. Aqui tem alguns exemplos do tipo de objetivo, de indicadores que podem ser utilizados, que estão relacionados com a prevenção de resíduos líquidos. Por exemplo, essa é a forma. Isso aqui é uma ilustração de como proceder nesses objetivos. Aqui eu já estou quase concluindo. Nesse aqui eu gostaria de que vocês pudessem observar aqui, visualizar aqui, saber qual é o processo desta linha base para os objetivos que nós temos. Estes são os objetivos financeiros e vocês podem observar aqui como ter objetivos interim e seus clientes que possam atingir o critério de circular no seu portafólio, de 4,5% para 11,25% neste exemplo. E como aumentar os seus clientes na reciclagem, de 6,5%.
de 75% e como isso aparece no seu portafolho. Isso aqui é somente uma ilustração do que vocês podem encontrar no guia. Meu último slide é somente para mostrar como passar de objetivos para a implementação. Como se faz para passar para um plano, um objetivo de plano? O banco está apoiado por engagement, por políticas internas, por estratégia de negócio. E vocês podem ver exemplos de componentes de plano de ação que também deveriam vir com indicadores para poder medir o progresso, ou seu avanço, e para substanciar, para ver como o banco vai tomar ações para poder atingir os objetivos. E nas categorias principais, que são fluxos financeiros e de composição de portafólio, processos de políticas internas e engagement do cliente e sociedades. Eu somente gostaria de compartilhar com vocês esta revisão da metodologia, de como funciona, como podemos mostrar o suporte. Já estamos começando esse processo de estabelecer os objetivos de economia circular. Aí vocês podem olhar o guia e se tiver alguma dúvida, uma vez mais, nós estamos trabalhando uma nova versão do guia que se chama como vai ser o próximo ano? Muito obrigada pela sua atenção hoje. E agora passar uma palavra para a Carolina. Muito bem, excelente. Obrigada, Péria, pela sua excelente apresentação, muito clara. Como tem sido, como você foi explicando todos os passos, logicamente, também eu deixo aqui um convite para todas as pessoas que estão nos acompanhando para que possam ter acesso a esta apresentação tão relevante. Vamos compartilhar agora o link pelo chat para que vocês possam ter acesso ao link. E a continuação, vamos continuar com a próxima apresentação. Vamos contar com a nossa expositora, Emanuele Bru, é de BNP. Ela vai apresentar mais detalhadamente, vai falar sobre as etapas e dos planos específicos do plano de objetivos e dos produtos financeiros que podem contribuir para atingir os objetivos da economia circular. E vamos ter também os desafios potenciais na implementação da economia circular numa organização bancária. Então, eu vou apresentar a Manuel Grum. Ela forma parte da responsabilidade social corporativa. Na França, ela forma parte do grupo especialista da economia circular, também stakeholder, está encarregada pela economia circular durante 2 anos na mesma instituição. Anteriormente foi stakeholder dos direitos humanos e antes disso trabalhou em BNP Paribas como Project Leader em relação a Corporate Responsibility. Então, seja bem-vinda, Emanuel. Tenha bondade e você. Hello, everybody. Olá a todos. Maybe you can go to the next slide, please. Seguinte slide, por Yes, and favor. slide 2, please. E o segundo slide. So, for us, so as you have understood, I'm in charge of Então, para nós, at BNP Paribas, and for us, a economia the circular economy is key to reach carbon neutrality. é chave para So, contribute to circular economy is very important for BNP Paribas. é chave para atingir a neutralidade da pegada de carbono e também porque existe muita chance para os lucros, para a fundação. Isso mostra que adotar os princípios da economia na Europa
isso pode trazer muitos benefícios para 2030 e, ao mesmo tempo, existe expectativa crescente dos clientes e da sociedade para a preservação do nosso planeta. Os consumidores estão cada dia mais cientes das suas escolhas, particularmente as ONGs, que irão pôr foco no tratamento de plástico e vão denunciar esse tipo de problemas, a poluição de plástico em condição de produção. Não sei se vocês conhecem este índice da fundação, por exemplo, os que chamam os bancos para redirecionar as empresas e ajudem nesses assuntos. Não somente sobre ONGs, mas também são investidores dos bancos, por exemplo. Hoje começaram os bancos a trabalhar com ações para suportar a economia circular. Por exemplo, recebemos um questionário estrangeiro para uma economia responsável. Isto foi na França, com bastante detalhe que também indica sobre a economia circular. Também houve uma grande legislação regulatória no âmbito de um tratado europeu, como vocês sabem. Algumas ações foram feitas para reduzir a poluição de plástico nos próximos anos. E vamos reunir negócios para falar sobre a circularidade nas diferentes atividades. Como podem ver, tem muitas razões para dar as boas-vindas à economia circular, mas para nós, sobretudo para a economia circular, é chave para a carbono neutralidade. Então, a pergunta é: o que é responsabilidade com relação a tudo isso? Seguinte slide, por favor. Thank you. So BNP Paribas Ok, BNP Paribas, a resposta de BNP Paribas é considerar a economia circular como uma das nossas 5 prioridades no nosso plano estratégico 2022-2025, com GPS e sustentabilidade e tecnologia, que são os principais domínios do plano estratégico. Também temos em finanças sustentáveis 5 prioridades de economia circular. E os 5 domínios vão permitir criar os primeiros 3 KPIs da nossa tábua de responsabilidade corporativa para 2022, conforme com o plano estratégico. Como podem ver aqui, os 3 primeiros KPIs, eu coloquei só esses porque eram os mais interessantes. São objetivos com relação a empréstimos sustentáveis, bônus sustentáveis e a quantidade de investimentos sustentáveis. Então, e aqui investimento sustentável não é tão complexo, porque com relação à composição, corresponde ao nosso artigo 809, conforme os empréstimos sustentáveis, podemos nos perguntarmos se é a única forma de financiar circularmente. Para voltar no nosso assunto, que é a economia circular, financiação da economia circular. Seguinte slide, por favor, para ver como podemos financiar a economia circular.
So, as I said, we can finance circular economy thanks to sustainable bonds. Como eu disse, podemos financiar a economia circular graças a bônus sustentáveis, incluindo objetivos para atingir a contribuição da economia circular. Como podemos ver, temos alguns exemplos públicos, mas também financiamos a corporações que têm atividades que também contribuem para a economia circular. Às vezes, são atores únicos cujas atividades temos resíduos, reciclagens. Isso também pode representar uma linha de produção do corporativo. Então, como vamos considerar isto hoje? Isso não está integrado dentro dos nossos objetivos mencionados anteriormente. Uma outra forma de financiar a economia circular é financiar os empreendedores sociais para inovar as economias circulares. Também temos muitos exemplos disso, em que financiamos, por exemplo, um empreendedor social que produz diferentes produtos de algas, outras empresas de outros tipos que combatem esta perda de alimentos, resíduos alimentares, dentre outros. Para falar sobre financiamento e medir o financiamento da atividade circular dos nossos clientes, precisamos de uma definição que seja compartilhada e transversal. Isso é muito importante. Em 2019, o grupo estabeleceu sua própria definição de economia circular, que tem a ver com a pauta de economia circular, ou guia, mencionado pela palestrante anterior, que é uma base grupal comum para identificar a circularidade e requer que o máximo de pessoas saibam, conheçam essa definição, o que é muito importante para nós. Devemos esclarecer o fato de que o objetivo subjacente à economia circular é reduzir o nível de produção com relação ao impacto do meio ambiente, reduzir os resíduos. Então, hoje eu tenho a possibilidade de capacitar muitas pessoas, alinhando nossa definição, porque isso é chave nas primeiras missões. Eu quero insistir no fato de que a economia circular ela deveria ajudar no impacto ao meio ambiente. Seguinte slide, por favor. Thank you. So, more precisely, what are the eligible business models? Então, quais são os modelos de negócio circular elegíveis para BNP Paribas? Devemos encontrar formas de integrar circularidade nos próprios negócios. Em primeiro lugar, e como podem ver aqui, são os ingressos circulares, a substituição de materiais, também reciclagem de materiais secundários, a substituição de elementos de um único uso por outros que sejam de mais de um uso, por exemplo, comprometendo com 100% utilizando as garrafas de plástico reciclado para 2025 e atualmente 25-50% de cada garrafa é feita de material que são reciclados. Segundo é o design circular. Nesse modelo de negócio, incluímos o consumo de material reduzido. Por exemplo, o caso de Michelin, que tem trabalhado muito na redução de materiais
a Michelin por meio de pneus para a reciclagem. Para isso, devemos ver o desenho, reduzir o material tóxico, desenhado para a modularidade. Assim podemos desenvolver materiais inovadores. Isso é apenas um exemplo. Desenhar para a modularidade com um prazo de... Ou, por exemplo, um smartphone modular, que é importante. É uma grande surpresa o que nós podemos ver com todos os componentes que podem ser substituídos por elementos de baixo custo. Logo, temos um modelo de negócios que primeiro temos o produto como serviço, que se vemos o exemplo de uma empresa que é holandesa, que aluga diferentes elementos de alta qualidade para os clientes com uma assinatura mensal, as pessoas podem escolher diferentes modelos. E cada produto como serviço é uma estrutura para compartilhar, alugar ou ser assinante de um produto com o fornecedor original. Também temos a vida útil de um projeto para melhorar o acesso ao modelo não tão tradicional. Por exemplo, se vocês vierem a Paris, vão utilizar Believe Metropolitan, que é um programa que pode para compartilhar bicicletas, melhora o uso de bicicleta e tem uma taxa mensal ou por ano que podemos utilizar. É um modelo muito interessante e também podemos ter uma extensão de vida que tem a ver com o repropósito, reutilização, todos os princípios para estender a vida útil de um produto. Por exemplo, tem um exemplo muito importante com a Patagônia. Vocês conhecem a empresa de roupas, diferentes produtos. O que é interessante é o caso dessa empresa. Temos 6 modelos de negócio, a recuperação de recursos materiais. Eles são recuperados, resíduos, produtos, também águas residuais, águas tratadas. Então, temos um exemplo muito interessante, que é um fabricante holandês que desenvolveu uma técnica de separação, que é a separação das fibras de lã dos tapetes, que retornam isto à produção de lã nova. E também linha, e também tem um programa que assegura que os produtos estejam corretamente. O último modelo de negócio que é compartilhado com pessoas é a facilitação e ativação circular. Neste caso, a empresa ou projetos de serviços estabelece redes para permitir colaboração nas diferentes cadeias de valores, diferentes modelos de negócio para facilitar a transição para a economia circular. Isso tem já com o desenvolvimento, o início de tecnologias TIC e de serviço também, que são chaves para modelos circulares de negócio. Um exemplo que nós conhecemos que na Inglaterra que estão usando de inteligência artificial para poder rastrear os resíduos de alimento, para coletar os dados, para saber o que está acontecendo
E graças a isso, poder ajudar as cozinhas, medir melhor, gerir melhor os seus resíduos de alimento. A tecnologia ajuda muito para diminuir os resíduos e o custo também. To conclude, Então, on this first big part, para concluir com essa grande parte, essa grande primeira parte, eu gostaria de dizer a vocês in parallel to this work necessary on measure, we can que, support junto com esse circular trabalho, economy in many other ways. podemos apoiar a economia This will be the circular de content muitas of my outras second maneiras, part, que vai ser o which I will conteúdo da minha see in the next segunda slide, palestra. please. Podemos ir para o próximo Thank slide. you very much. Obrigada. Other ways to, because even if we cannot, because today BNP Paribas is in Outra the process forma, of porque no measuring, dia de thanks to hoje, the guidance produced by no UNEP, processo de, of de measuring medir, graças a esses the guias circular produzidos economy para of o our NEP, para portfolio medir a and economia clients, etc. circular So, do even nossos if we are not portfólios, de able to nossos include clientes, in etc. Então, our inclusive, se não formos KPIs capazes de right incluir now all the os different nossos type of KPIs financing and products we have, atualmente, we do not de wait todo for tipo de being produto ready e de on that financiamento que nós temos, então on this point temos que to esperar para estarmos continue to try prontos to develop our support to para circular economy. continuar So we have many tentando other ways desenvolver o nosso apoio para a to economia finance or circular. Há muitas support outras circular formas das economy. quais For a gente example, pode thanks to financiar essa innovative economia products, circular. Graças a we produtos have inovadores, a structure and finance an impact contract, as you can see on this temos slide. uma estrutura com More than diferentes 350 contratos de million euros in impacto. circular economy in Como podem observar 2023 aí neste for huge slide, nós ecological temos muitos milhões de euros na economia circular, impact 23 milhões contracts na economia circular, or correto? impact bonds. Temos aqui, então, In estes innovative contratos ou public-private financing bônus relying de on the impacto partnership financeiro between public estrutural, authorities, the que private confia sector and the também, sector é uma aliança, é uma partnership parceria para o enabling setor advance of privado, social and para environmental promover projects. o So this one desenvolvimento has dos been projetos sponsored sociais by e BEADEM, which is the meioambientais. French environmental agency, Tudo isso tem which sido has também foi selected com uma 8 projects agência related to circular economy, do and meio ambiente, que é uma BNP agência Paribas francesa, e was ajuda a the economia first circular. one of these winners. Então, Among a which BNP I Paribas will também irá give a ajudar. few examples. The first one is E Tutia eu vou País, explicar, a então, esses duplex dois and valorize exemplos de ganhador. Nós zero temos greenhouse cell diferentes fertility. programas And Linky and Andes, which que fight coletam a against urina, food waste. recolhe a urina. As Também example, temos but essas there are empresas many, que many others. combatem contra We desse also act in desperdício de impact investing domain alimentos. with our entity Também principal temos um investments, which has a impacto no dedicated domínio envelope of e temos dois 200 investimentos million principais euro to invest in ecological transition. de So in 200 milhões de euros. ecological Nós temos transition também in para investir circular na economy. So this transição is, for econômica. example, investing in startups Temos aqui such também as na Lepathé, economia which circular uses de saber plastic como waste vamos investir to em repurpose startups e outra waste material used rede que for ajuda a paper reduzir os care resíduos or other plásticos, goods such as que vai se reestruturar workplace. para criar, fazer, fabricar We have cadeiras, outros also invested in tipos de lugares de European trabalho. impact fund Também called European temos Circular um fundo Economy. europeu. You know it. It is a fund of Talvez circa vocês já ouviram 300 falar million euro, which invest in agri and food tech de circular economy, 300 etc. milhões de euros que são investidos na economia circular e If we go etc. to the next slide, please. Que é o Fundo Europeu We have de Economia. also Próximo slide. our own specific offer. For example, Também nós temos essa nossa oferta we específica have de economia circular. on our asset management, in our asset Por management branch, an exemplo, offer nós temos a nossa gestão for de ativos, investors nossa with agência a range of de investment investimento products related to the circular de economy. ativos e de With yes, produtos de investimento para os I ativos da say economia just a few circular. more words on it just after.
Vou dizer algumas palavras depois sobre isso. Também tudo relacionado com a economia circular. Que bom. Os ativos representam 665 milhões de euro no final do ano 2021. Isso demonstra o quão atraente é isso para os investidores no âmbito institucional. Também BNP Paribas Personal Finance, which has a BNP Paribas adquiriu também uma participação minoritária em uma plataforma digital para assinar, subscrever e gerir os contratos de aluguel de longo prazo para os bens de capitais. E também nós temos um serviço. Temos serviço que é de TI, que é de uma empresa conjunta de joint ventures da BNP Paribas, que oferece às empresas um serviço completo para poder destinar as suas equipes para ter um melhor enfoque na economia circular. Também nós temos alianças, parceria da BNP Paribas para comprar marketplace para os diferentes produtos responsáveis e corresponsáveis. E também nós temos tablets, computadores na França e na Espanha, na Itália e etc. Diferentes elementos eletrônicos renováveis, aparelhos eletrônicos, que nos ajudam também reacondicionado. Pode ter muitos elementos reacondicionados e assim podemos aumentar ter um enfoque mais responsável na economia circular. Próximo slide, por favor. Vou entregar informação sobre o próximo slide. Obrigada. Muito bem, então nós temos ao CITES ETF, chama BNP Paribas e ECPI para a economia circular, que ajudam há diferentes partes que participam aqui nessa economia, no modelo econômico baseado nos próximo slide, por favor. Outros serviços da BNP Paribas pelo lado da indústria imobiliária. Rio Booster é um Reuse Booster. É uma plataforma, uma parceria. No princípio, era uma plataforma digital que consolida a demanda para reutilização de materiais para que possam se conectar no abastecimento existente. Podem ver aqui os resíduos e tudo da água, gestão da BNP Paribas para a imobiliária. Para as diferentes empresas imobiliárias para poder financiar esses projetos que foram lançados no ano 2020 durante 30 anos. E isso aqui integrando todos os projetos e os aplicativos. Então, BNP Paribas e outras empresas imobiliárias vão financiar esse projeto por 3 anos e vão integrar os projetos atuais e fazer que funcione muito bem isso. Próximo slide, por favor, para fazer as conclusões. Estabelecer um objetivo precisa de ter uma clara definição do que é circular e o que não é circular. Devemos medir tudo que está unido na economia circular. Isso aqui é muito importante. Estamos trabalhando nisso graças aos guias e pautas. Vocês podem entender também o que eu já mencionei, é que tomar consciência, é claro, para desenvolver a contribuição da banca para a economia circular, porque, como já foi explicado, poderão aumentar o conhecimento
com as pessoas da área comercial, mas também com pessoas responsáveis, CFE, que nem tudo está relacionado com a economia circular. E toda a indústria da banca, para que possa ter uma ideia, a indústria da banca, para saber o que querem, o que esperam e o que querem falar com seus clientes. Como já viram, há muitas formas de apoiar o desenvolvimento da economia circular, inclusive se estivermos já no final da viagem, para medir para o trabalho. Isso seria tudo. Se tiver alguma pergunta, por favor, possam fazê-la. Muito obrigada. Excelente, muchísimas gracias, Emmanuel, Muito obrigada, Manuel, por compartilhar toda a sua experiência e todo o trajeto que tem feito desde a BNP Paribas, que é muito interessante e muito relevante. Então, vamos levar com a gente todo esse conhecimento e experiência e tomara que os outros bancos que também estiverem ouvindo possam obter essa experiência e aplicá-las. A continuação, vamos continuar com a última palestra do dia. Vamos contar com uma palestra sobre as novas oportunidades para a economia circular, dos setores chaves, iniciativa startup e outras ferramentas. CE Plafond. O expositor é Carlos Calderon. Ele é chefe de assuntos institucionais e comunicação externa e da empresa São Paulo Group na Itália. Carlos, ele é formado em Ciências Políticas, Direito e Estudos Internacionais na Universidade de São Paulo. Desde 2015, ele está trabalhando no Centro de Inovação da São Paulo, começando desde a equipe de comunicação e passando para o 2019 na Unidade de Economia Circular. E ele é membro também da equipe de economia circular, está envolvido no apoio para a decisão e do paradigma econômico, trabalhando diretamente na inovação de projetos, de investimento e fomentando as relações com as pessoas, partes interessadas, tanto nacionais como internacionais. Então, seja bem-vindo, Carlos, tenha bondade. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Agora vou falar em inglês, porque acho que será melhor. Então vou começar a falar em inglês para que todos possam ouvir bem. Obrigado aos organizadores, os amigos que eu conheci e dos palestrantes que falaram antes. Eu vou compartilhar aqui a tela. Por favor, me avisem se vê bem, se pode ver aqui na tela a minha apresentação completa. Muito obrigado, Gustavo. Muito bem. Eu vou falar também sobre o enfoque deste slide. Hoje de manhã mudou um pouco a ordem. Bom, a melhor ordem geralmente é por quê e como e o quê, mas eu vou falar depois sobre esse tipo de enfoque, mais devido ao tempo, por causa do tempo, e para poder fazer isso a tempo, eu vou começar com quem? Então, no final dessa apresentação, vão poder copiar e estabelecer a ordem que eu estou sugerindo. Então, vou começar com o quê? Porque Quero começar com o aumento dos meios. O que nós queremos compartilhar com vocês, porque acreditamos que esta seja a melhor resposta à pergunta de como estabelecer objetivos para a economia circular. Rapidamente, eu queria mencionar, isto foi o que eu pensei quando escutei as duas palestras anteriores. A melhor resposta seria seguir os guias apresentados anteriormente. Como BNP também, nós fazemos parte do grupo de trabalho. Então, eu sugiro ver este documento que é genial. Talvez seja o recurso mais eficaz para compreender a vanguarda dos esforços para a transição
e para ver o apoio e o suporte que estamos fornecendo aos nossos clientes. Seguinte. Na seção de Q, vou apresentar duas ferramentas financeiras e duas não financeiras e logo vou compartilhar alguns conceitos de porquê e do como. Em primeiro lugar, o nosso banco, o primeiro grupo de Banco de São Paulo está entregando para o plano de negócios de 2020 e 2025 80 mil milhões de euros para gestionar a economia circular. Não é a primeira vez que entregamos esse tipo de ferramentas. Como podem ver na parte inferior deste slide, já fizemos essa experiência particular no nosso prévio plano de negócios de 2021, onde investimos mais do esperado, portanto, a reação do mercado, dos nossos clientes foi fantástica. Compreendemos que estávamos no caminho certo. Vamos ver o porquê. Por que este crédito? Para apoiar a transformação das nossas empresas, mas também para compreender qual pode ser o critério para ajudar esses clientes. Vejam aqui os critérios de elegibilidade, que são as avaliações que fazemos cada vez que nossos clientes pedem facilidades de crédito para ter acesso a créditos. Então, para ter termos favoráveis para uma empréstimo, fazemos isso. Criamos um conjunto de critérios com o apoio e em parceria. E 5 dos critérios são aqueles que chamamos circulares. Aqui vemos os primeiros 5 em azul e logo outros de verde. Talvez o nome não seja... Nesse caso, com verde, queremos dar um passo para ser circular. Nós estamos falando de um cliente que realmente está pulando desde um foco linear a outro circular. É um que está na transição. Está no sentido correto, mas com trabalho para ser realizado no futuro. Aqui vemos os critérios. Entendi muito bem que BNP para isso tem características muito comuns. Então, estão todos no sentido correto. Isso é muito interessante. O primeiro critério tem a ver com a fase de desenho, e que vem antes da produção. O segundo, o terceiro e o quarto critério, que podem ver aqui na tela, estão estritamente relacionados com as duas fases de produção. O critério 2, temos a informação que entra na etapa de produção. Com o critério 3, temos a eficiência e eficácia no consumo de recursos. E no critério número 4, o foco é o que nós podemos obter, o resultado. E o último tem a ver com tecnologia, porque mais do que tecnologia, isso é algo que devemos considerar somente se um atirador, não apenas o objetivo. Finalmente, os 3 critérios mais relacionados com a sustentabilidade estão aqui. Eu vou falar mais sobre o uso, o que fazemos na Intensa São Paulo, o uso de sustentabilidade. Vamos falar disso depois. Seguinte slide. Aqui temos um exemplo. Eu queria aprofundar nesse assunto. Eu queria compartilhar com vocês para o setor de alimentos, bebidas e o setor agrícola. O que nós sempre buscamos quando recebemos pedidos de um cliente que trabalha nesse setor, como eu já disse, temos diferentes fases: desenho e produção,
Por exemplo, se estendemos a vida útil de um produto, vemos como montamos e desmontamos as coisas, estamos na primeira etapa, no primeiro critério, mas, por exemplo, no número 3 e 4, que são muito comuns, podemos entender, medimos o consumo de água por cliente, por exemplo, antes de receber o apoio. Qual seria a transformação com nosso apoio e sem nosso apoio? Então, pedimos ao cliente que se comprometa, que compartilhe com a gente seus objetivos, o que eles querem fazer, executar, conseguir, para assinando o contrato, demonstrando que estão se comprometendo realmente, porque pedimos este tipo de informações. Ter o impacto exato dos 8 mil milhões de agora e mais 100 mil milhões de negócios prévios que estamos investindo. Então, o impacto na primeira apresentação foi uma coisa que mencionamos muitas vezes, porque acreditamos firmemente, e outra palavra, acreditar, vou comentar uma coisa sobre isso depois. Acreditamos que podemos apoiar o cliente com transparência, clareza sobre o que nós estamos pedindo e dizer como nós queremos ajudar na forma em que fazem seus negócios. Isto é um caso de pesquisa pública no setor alimentar e agrícola. Falamos com a Sarbin, que é uma empresa italiana que também tem sede no Reino Unido, trabalhando com produção de álcool de alta qualidade para fins alimentares e agrícolas. Então, antes de que somente estivesse com foco circular, eles tinham resíduos. E quando você tem que controlar resíduos, isso não entrega muito capital, muito ganho, muito lucro. Então, queríamos ver como apoiar e ver diferentes soluções, diferentes investimentos. Essa empresa viu a possibilidade de obter lucros na sua produção. Também foram capazes de se posicionar a empresa em diferentes mercados. Do nosso ponto de vista, isso corresponde a dois critérios. Ter a aprovação do sistema bancário, para isso o cliente devia se alinhar com ao menos um critério. Neste caso, foi a eficácia dos recursos e também a produção de recursos compostáveis. O objetivo final para eles foi chegar na meta de zero resíduos. Se vemos os KPIs, estamos falando da recuperação de resíduos de tonelada por ano e a produção de almidão para embalagens biodegradáveis. Então, também foi medido em toneladas por ano. Essa foi a primeira ferramenta financeira que eu quis compartilhar com vocês. A segunda ferramenta, nesse caso, estamos falando com diferentes agentes de resíduos, o sistema bancário, etc., investimento institucional. O sistema bancário, em 2019, teve o primeiro bônus de sustentabilidade, desenvolveu, e ele estava estritamente conectado com a plataforma de economia circular que eu acabei de mencionar, porque os lucros eram para apoiar este crédito de 100 mil milhões que eu falei anteriormente. Então, podemos encerrar o círculo. Foi um sucesso o bônus, porque tínhamos a demanda de 5 vezes, ultrapassando as necessidades reais, 650 milhões que estavam preparados para oferecer no momento. Agora, eu queria aprofundar nas ferramentas não financeiras.
Agora as coisas são um pouco mais complexas. Queremos compartilhar alguns conceitos específicos sobre questões não financeiras. Financeiro é muito fácil de apresentar a um cliente. Quando temos uma coisa não financeira como educação, conexão, inovação, isso é mais desafiador. Temos uma estrutura no Centro de Inovação do banco que se chama Laboratório de Economia Circular, com três principais missões. Primeiro, compartilhar e divulgar o conhecimento dentro do sistema bancário aos centos de milhares de colegas que trabalham na nossa empresa e também para os nossos clientes, para compreender porque eu dizia que isto era desafiador. Segunda missão, a conexão, relacionada com a participação, organização e participação de eventos, plataformas de networking, conexão, relatórios, muitos trabalhos que nós fazemos. Seria um prazer divulgar e desenvolver o conhecimento desse assunto. A missão final é a inovação. Quando falamos de economia circular, também podemos falar de uma coisa que seja inovadora para a maioria das empresas, especialmente para PYMEs. Se falarmos com uma empresa, não é uma surpresa para que tem centros de inovação, desenvolvimento e pesquisa dentro das empresas, mas se tentarmos compartilhar esses conceitos, talvez isso pode ser fácil para nós, com algumas PYMEs. Isto será muito vanguardista. Então, devemos começar desde zero, compartilhando esses conceitos como um aspecto inovador, ao mesmo tempo está presente. Devemos trabalhar em conjunto com isto, talvez num ritmo mais acelerado do nosso dia a dia atual. Para detalhar mais sobre a ferramenta não financeira, vamos falar sobre a busca, a investigação, desenvolvimento. Então, preparamos uma iniciativa que se chama Iniciativa Startup, que é uma mistura da busca de novas realidades, startups, por exemplo, a busca de realidades que oferecem inovação e, ao mesmo tempo, solicitamos ou propondo uma chamada à ação para ter atenção das startups, porque também queremos falar com esse novo tipo de empresas, entrantes, participantes no mercado. Cada vez que vemos esse tipo de iniciativa, somos capazes de falar com 70, 100 diferentes startups e começamos um processo com eles, realizado por análise, seleção, e logo temos apoio de diferentes investidores, Ángel, cujo propósito é selecionar e preparar todas as novas empresas que são muito novas para ficar numa etapa que logo entrega o plano de negócios, a proposta de valor, inovações, produtos, soluções, também capitais de risco e corporações. Essa é uma ferramenta que nós utilizamos, como podem ver aqui, os valores na tábua de cor laranja. Começamos com 100 sujeitos e pessoas e logo finalizamos com aproximadamente 10% dessas startups originais. Isso é uma coisa que nós acreditamos que pode ser equiparada com a demanda, a oferta e demanda da inovação, e uma coisa que deu resultados muito interessantes para o nosso conhecimento pessoal, porque todos os dias aprendemos cada dia mais de inovação e de economia circular a partir de uma perspectiva mais ampla. O principal exemplo que eu gostaria de compartilhar com vocês era esse, mas ao mesmo tempo, isto ia ser o início
da minha palestra, realmente. Então, eu vou compartilhar com vocês um momento de inspiração bastante rápido, porque eu pessoalmente acredito que as pessoas acreditam e por que nós fazemos as coisas. Não acreditam no que nós fazemos, só acreditam no porquê. Isso, então se tiverem 15 minutos hoje à tarde, por favor, use esses 15 minutos procurando essa palestra, porque há uma senha para criar a melhor receita com os ingredientes. Eu compartilho com vocês. E o enfoque que eu compartilhei no início dessa conferência no dia de hoje, existe uma receita para isso. Esses três ícones são fáceis e que estão bem na parte de baixo do slide. Eu prometo que vai concluir com um minuto de inspiração. Acredito que a economia circular é a solução. Se houver alguém que pensar diferente, é importante ver isso, se tem alguém que realmente acredite, e fazê-lo de uma forma linear, se nós... Bom, os recursos, nós somos os recursos, e se juntar todos os recursos e conceitos, sim, para a economia celular vai ser mais fácil de entender o porquê. Porque é muito fácil. É fácil entender o porquê com uma primeira frase que a gente gostaria de compartilhar com os clientes. Então, se vocês quiserem começar a falar sobre a economia circular com o cliente, comecem com a palavra porquê. Comecem a compartilhar com eles por que está fazendo o que estão propondo, por que nós estamos falando da economia circular, e também acredito que vão ter muita confiança se refletirem sobre o aspecto obrigatório da transição. Se vocês gostarem ou não, talvez não estão convencidos da causa, do porquê, então para que as pessoas tomem consciência, a consciência das pessoas estão mudando. Então, os trabalhadores de política, as leis estão mudando, as políticas estão mudando, é mais fácil, então, logo as normas vão entrar em vigência. Inclusive, em diferentes partes do mundo, já sabem que nós temos política, como foi explicado, há políticas nacionais, regionais, e nós temos que continuarmos nesse fluxo, é um fluxo obrigatório. E, finalmente, como terceiro nível de ferramenta para convencer aos sócios clientes, é a conveniência para ambas partes, para nós como bancos e para vocês como clientes, em todos os sentidos, porque se a gente não apoiar as nossas empresas, dando apoio para a nossa empresa, nós estamos dando uma prova futura de apoio, uma prova. Nós sabemos que dos poucos recursos, da volatilidade dos preços, a volatilidade. Então, devemos sermos honestos e transparentes e efetivos nesta apresentação. Esses três conceitos era melhor explicado posteriormente na parte transversal e também no enfoque do porquê a economia circular. Acreditar que é obrigatório, acreditar, conveniência. Agora eu estou começando pelo porquê. O porquê foi no começo da apresentação. Aqui vocês podem ver, para comprovar o que eu acabei de dizer, aqui vocês podem ver por que nós fazemos isso, por que nós queremos nos transformar num banco de impacto. E começamos há alguns anos com a economia circular e agora nós temos a aprendizagem da perspectiva de risco, que é algo chave, e, ao mesmo tempo, desenvolver oportunidades, como eu já disse, vão ser explicados mais detalhadamente no próximo slide. Então, a pandemia provavelmente foi
Também foi uma tragédia, logicamente, mas também foi para poder aprender que não podemos voltar a fazer os negócios como era feito anteriormente. Nós temos que voltar a reconstruirmos de forma diferente, temos que aprender do que nós experimentamos na pandemia, do que vivemos na pandemia. Lamento por isso. Mas além dos aspectos mais terroríficos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a gente está vendo as lições que nos dão a história. Eu me refiro aos recursos baixos, poucos recursos. Isso não seria nada se a gente se não refletisse a tragédia, mas como nós estamos nos enfocando nesses aspectos, e temos que aprender para poder dar um melhor futuro para as próximas gerações. Devemos aprender uma coisa do qual nós estamos provando agora, experimentando. Sendo um banco de impacto, nós temos algumas responsabilidades e se olharmos todas as coisas que eu compartilhei com vocês, se vermos isso, no futuro do porquê desenvolvemos modelos 3R, pode ser um tipo de ordem sobre quais são as perspectivas para as finanças, porque podemos discutir sobre a diminuição de risco, de uma economia mais sustentável, mas ao mesmo tempo podemos discutir os novos padrões de rendimento, de rendas. As coisas talvez não poderíamos deixar de um lado, seria uma das coisas que não pode ser deixada de lado, seria a consciência dos nossos clientes. Tudo que eu compartilhei com vocês hoje me ajudou a fornecer os conceitos muito importantes, desde o meu ponto de vista, que nós temos dois tipos de clientes, nós temos o interno e o externo. Todos esses conceitos podem ser compartilhados, antes de tudo, com seus colegas, o envolvimento do nível de um banco, de empresa, e também devem compartilhar tudo isso certamente da mesma forma com seus clientes. Devemos ser como um tipo de antena dentro do ecossistema, no nível interno e o nosso cliente. Há um grande papel que nós acreditamos que no momento chave neste período é um momento, como disse, que sair da economia, ir para a economia circular é uma coisa que ainda está na inovação e, ao mesmo tempo, é uma coisa que é bastante fácil e deve ser compartilhado com seus interlocutores. Agora, estou quase concluindo. Para terminar a sessão do porquê ir mais detalhadamente, nós desenvolvemos com a fundação e com a universidade para poder focarmos nos aspectos que eu já mencionei nos slides anteriores, ou para diminuir os riscos, minimizar os riscos e conduzir uma análise mais de 200 empresas dos diferentes setores demonstraram que o porquê, que antes eu disse que nós tínhamos um futuro para o nosso cliente. Quando falamos que nossos rendimentos e das oportunidades relacionadas com a decisão, a transição para a economia circular, também temos apetite para as empresas, temos um maior retorno ajustado de riscos. Vocês poderão encontrar esse relatório online, é público, podem vê-lo. Sintam-se à vontade de poder discutir conosco, de entrar em contato conosco para falar sobre os recursos que nós descobrimos juntos. Os últimos dois lados é o porquê. Quem somos, mais detalhadamente, mas essa é a última parte da apresentação. Esse é o momento para poder compartilhar com vocês sobre o que nós fazemos no Centro de Inovação, como nós trazemos todas as coisas que compartilhamos com vocês e com as pessoas também com as quais nós falamos. O Centro de Inovação é um tipo de
de motor para a inovação, e aí nós podemos ver todas as coisas que nós fazemos, as coisas das quais nós nos sentimos muito orgulhosos. A economia circular, como eu já disse, é algo que ainda está na etapa de inovação. Podemos considerarmos nós mesmos, não somente em São Paulo, mas também em todos os bancos, nós compartilhamos a economia circular. Somos atores. Nós adotamos essa economia recentemente e temos a missão de levar isso para os clientes e mostrar a oportunidade que eles têm diante deles. Deixa eu dizer a vocês que nós podemos fazer isso por nós mesmos, mas também o mais importante é que ter um impacto e espalhar da melhor maneira através do working. No ano 2015, nós entramos nesse grupo de empresa, que agora é muito rico em termos de números de empresa e do entendimento das empresas também. É o grupo de parceiros estratégicos da Fundação. São Paulo também se uniu a ela com essas três empresas, mas também nós entramos na mesa com as empresas que não precisam de apresentação. Então, tudo que nós tínhamos na nossa mesa, também nós temos alguns produtos dessas marcas que estão mostrando aí na tela. Uma vez mais, pode ser a empresa mais importante do mundo, a empresa maior do mundo, que tenha maior lucros, mas não vão tão forte como o impacto. São parceiros estratégicos, são chave para o nosso trabalho, para começar a falar internamente, desenvolver as ferramentas que eu já vi com vocês e finalmente para dizer que nós estamos felizes de estar aqui onde estamos e de continuar assim, desta forma. E a última coisa que eu quero falar não é uma coisa que é uma coisa que possamos fazê-lo sozinho dentro dos corporativos e dos serviços bancários. Nos comunicamos com o governo, com as prefeituras, falamos com eles, com todos estes parceiros tão importantes, e as Nações Unidas também, a União Europeia. Estou feliz de proporcionar essa informação através desta palestra. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigada, Gustavo e a Carolina, pela oportunidade de compartilhar com vocês esse conceito. Então, fiquem à vontade de entrar em contato comigo. Muito obrigado. Excelente. Muito obrigada, Carlos. Foi muito completo e ilustrativo a sua palestra sobre o que estão fazendo desde a São Paulo em matéria de economia circular. O fato de que estejam considerando este tema como fator estratégico para que o banco se torne um banco de impacto. Estamos um pouco atrasados com a hora, pedimos desculpas por nos estender muito, porque os temas foram muito interessantes. Nós não recebemos nenhuma pergunta pela plataforma do Zoom. Se quiserem, podem fazê-la. Enviar as suas perguntas ou comentários através do meu e-mail, que está aí na página web deste webinar. Queremos agradecer a todas as pessoas que estiveram acompanhando-nos e também aos organizadores, aos expositores também, pelas suas excelentes palestras e intervenções, e também aos intérpretes que nos ajudaram muitíssimo com a interpretação simultânea. E simplesmente para concluir, mencionar que neste evento nós vimos as diferenças das diferentes fases no estabelecimento dos objetivos relacionados com a economia circular e como os bancos internacionais, com o BNP Paribas e São Paulo, estão indo para esse processo que inclui um alinhamento, estabelecimento das linhas de base, definições e objetivos aplicáveis, implementação e definição de KPIs para propósito do monitoramento, informação e da verificação. E como nós
pudemos ouvir hoje nas apresentações, a sensibilização dessa atividade que está sendo feita agora. Isso é chave para desenvolver a contribuição da economia circular e também de estabelecer os objetivos. Requer uma definição clara do que é circular ou não. De fato, no próximo webinar, no webinar 5 e último, vamos estar falando sobre a determinação das taxonomias e métricas aplicáveis numa economia circular. Então, vamos esperá-los para isso. E também vamos ver as diferentes intervenções, como já foi dito, da BNP, por exemplo, como há muitas formas de fazer, levar para a economia circular. Vimos exemplo de financiamento para modelos de negócio, sociais, sustentáveis, estão vinculados com a sustentabilidade e também através de produtos inovadores para poder apoiar a economia circular, como contratos de impacto, investimento em verde, através de ofertas específicas, através de produtos de investimento, de modelos de negócio, de leasing, de serviço, aliança entre as diferentes partes. Esperamos, então, que este webinar tenha sido útil para vocês, frutífero, e que os bancos que estiverem nos acompanhando também que possam implementar esse objetivo nos suas próprias organizações. Esperamos vocês no próximo webinar número 5 e logo estaremos incluindo o link do formulário de inscrição para o webinar 5 na nossa página web, a mesma que nós compartilhamos pelo chat, e também vamos informar através de e-mail e das redes sociais. Com isso, nos despedimos. Muito obrigada a todos e, novamente, que tenha um excelente dia, uma boa tarde e até a próxima.